Bem-vindos ao Dentro la Storia, canal para apaixonados por história contemporânea. Neste mês de abril, como já anunciamos, preparamos uma playlist especial, uma minissérie dedicada à libertação. Nesta minissérie, já publicamos 3 episódios. No 1º de abril passado, contamos a história de Mussolini em seu último ano, o Mussolini de Salò. Depois, em 6 de abril, a RSI, a República Social Italiana. Por fim, em 11 de abril, publicamos o capítulo final de outra minissérie, a minissérie Guerra Civil, para esclarecer os contornos da Guerra de Libertação, que não foi uma guerra civil. Hoje, falamos sobre um tema que ainda faz parte da Guerra de Libertação, mas que, de certa forma, antecipa o nascimento da República. É um tema diferente do habitual. É um tema estritamente político, mas não estamos falando de partidos, porque vocês sabem, nós nos mantemos objetivos, distantes da retórica nacional, ou seja, partidária. Hoje vamos falar sobre a virada de Salerno, sobre aquele acordo muito particular entre as forças políticas italianas, que conseguiu, por um lado, unir a luta da resistência, a atuação dos guerrilheiros da resistência e, por outro lado, lançou as bases para o que seria o caminho rumo ao referendo institucional de 23 de junho de 1946 e o nascimento da República. A virada de Salerno representa um dos momentos mais delicados da história política italiana do século XX. Acontece na primavera de 1944, em um contexto de guerra, em que a ocupação alemã de boa parte do território nacional e a crise cada vez mais evidente do modelo monárquico constituem as bases para um movimento de redefinição estratégica para todas as forças antifascistas, em especial para aquele Partido Comunista Italiano, que até então havia atuado quase sozinho, à parte, relutante em confiar nas outras formações que, em parte, o haviam marginalizado. E, de certa forma, também visto como uma espécie de longa-manos de Moscou nos assuntos italianos. Mais do que um evento isolado, a virada de Salerno foi um processo político complexo, que implicou uma revisão profunda das prioridades da luta antifascista e uma escolha de compromisso destinada a influenciar o nascimento da democracia republicana, ou, se preferirmos, o próprio renascimento da democracia italiana, após o período sombrio do Ventênio e da guerra. Para compreender a virada de Salerno, seu real impacto na vida política do país, é necessário partir do contexto dramático. Comecemos pelos anos 20, quando o fascismo, impondo-se com violência e depois através da lei fraudulenta, a Lei Acerbo, conseguiu tomar o controle do Estado, basicamente com a aquiescência do soberano. O período do Aventino, a tentativa de sacudir as consciências da Itália, não tinha funcionado. E pouco a pouco havia marginalizado os partidos políticos que foram banidos, obrigados à clandestinidade, ao exílio, assim como a Itália. Exílio que também foi marcado por assassinatos no exterior. Pensem em Turati e nos irmãos Rosselli, ou pelo engajamento militante e também militar durante a Guerra Civil Espanhola com as Brigadas Internacionais. O Batalhão Garibaldi, que lutou em Guadalajara, vencendo, entre outras coisas, as formações fascistas enviadas pelo próprio Mussolini. Mas depois de 25 de julho de 1943, com a queda de Mussolini, com o fim do período fascista, pelo menos dentro do Reino da Itália, os partidos políticos adversários do fascismo haviam retornado timidamente, tinham reaparecido na vida pública e social dos italianos. Aos poucos, os antigos líderes reapareceram em público ou voltaram do exílio, afirmando a necessidade de uma nova fase. Uma fase que, porém, foi interrompida pelo armistício de 8 de setembro. Dennis McSmith fala abertamente sobre isso, mas não é o único. A Itália, a partir dessa data, se encontra dividida em duas. Nós sabemos disso. No sul, o Reino da Itália, com os aliados. No norte, a RSI apoiada pelos nazistas. O colapso das instituições estatais foi praticamente total. O exército se desintegrou, a Marinha Real se rendeu em Malta, o rei Vittorio Emanuele III e o governo Badoglio abandonaram Roma. Nesse cenário, as forças antifascistas, os comunistas, mas não só eles, pensem nos socialistas, nos populares, aqueles que depois seriam chamados de democrata-cristãos, os liberais, os membros do Partido de Ação.
Os republicanos se organizaram em uma força chamada Comitê de Libertação Nacional, o CLN, assumindo a tarefa de liderar a resistência. Como bem escreveu Ginsburg, no entanto, a frente antifascista estava longe de ser homogênea. As divergências ideológicas eram profundas, assim como os conflitos sobre a questão institucional. Continuar confiando em um monarca que se curvou a Mussolini e lhe deu carta branca por 20 anos, ou tentar mudar, virar a página, seguir os antigos projetos de alguns veteranos, sobreviventes da última fase do Risorgimento, que sonhavam com uma república. Continuar colaborando com o governo, Badoglio, que sim, havia encerrado o período fascista, mas foi incapaz de gerir a fase pós-armistício, provocando a divisão geográfica e geopolítica da Itália. Ou promover uma ruptura radical. Continuar imediatamente uma insurreição nacional para lançar um sinal, tanto para a política italiana, quanto principalmente para o mundo inteiro. Ou proceder de maneira gradual à construção de um novo Estado. São todas perguntas que os partidos políticos dentro do Reino do Sul se fazem no final de 1943. O ponto de virada, porém, é representado pelo retorno à Itália, em março de 1944, de Palmiro Togliatti, o secretário do Partido Comunista Italiano. Ele retorna à Itália após um longo exílio na União Soviética, onde foi instruído a criar uma força militante capaz de se tornar, nos anos seguintes, junto com o homólogo francês, o primeiro partido comunista da Europa em termos de números e de poder. A chegada de Togliatti marca uma virada decisiva na linha política do PCI, que a partir desse momento recupera uma liderança clara e deve se submeter às ideias, aos programas trazidos por Togliatti, mesmo que isso signifique renegar algumas escolhas feitas até aquele momento. De fato, até então o partido havia mantido uma posição rigidamente antifascista, mas também antimonarquista, recusando qualquer colaboração com as instituições que no passado haviam se comprometido com o regime. Isso significava recusar a autoridade de Badoglio, do seu governo, até mesmo do próprio rei, que aos olhos dos comunistas haviam se manchado com uma culpa gravíssima, a de conivência com os fascistas. No entanto, Togliatti traz consigo uma visão diferente, amadurecida também no contexto da política internacional, além das diretrizes soviéticas. Togliatti compreende algo que os dirigentes do seu partido, até aquele momento, haviam se recusado a enxergar. Ou seja, que a prioridade absoluta não pode ser a transformação revolucionária do Estado, seguindo, aliás, uma doutrina já abandonada pela União Soviética. Coloca-se em primeiro lugar a questão urgente da derrota. A derrota do nazifascismo e, em segundo plano, a reconstrução de uma ordem política estável. Nesse sentido, Togliatti propõe uma linha que ficará conhecida como linha de unidade nacional. Uma doutrina que prevê a colaboração com todas as forças antifascistas, inclusive os monarquistas, e o adiamento temporário da questão institucional. Togliatti, em essência, diz: vamos colaborar todos juntos, deixar de lado, por enquanto, as nossas divergências. Em primeiro lugar, deve estar a libertação do país e sua reconstrução. Depois, uma vez cumpridas essas etapas, discutiremos sobre qual será a nova estrutura institucional da Itália. A chamada virada de Salerno se concretiza ao longo de várias conversas, por meio de uma série de decisões políticas que modificam radicalmente a postura do PCI. Antes de tudo, a aceitação da monarquia, não em sentido absoluto, mas como uma solução provisória de transição. O PCI renuncia temporariamente ao pedido de abdicação do rei, reconhecendo a necessidade de manter uma continuidade institucional, uma base de apoio sobre a qual sustentar o Estado italiano. Depois, a entrada no governo Badoglio. Os comunistas decidem participar do executivo junto com todas as outras forças antifascistas. É formado um verdadeiro governo de unidade nacional, reconhecendo a necessidade e a urgência de participar. In maniera collettiva alla lotta. Depois, prioriza-se a guerra de libertação. A luta contra os alemães e seus aliados fascistas é colocada no centro da ação política e da agenda do governo, subordinando a ela qualquer outra questão. Por fim, o adiamento da escolha institucional.
Fica estabelecido, dentro deste complexo acordo, que a forma do Estado será decidida pelo povo italiano ao final da guerra, por meio de um referendo. O próprio De Felice escreve isso. É um ponto-chave. Essa linha marca um abandono, pelo menos temporário, da perspectiva de mudança em favor de uma estratégia que é definida como gradualista e inclusiva. Gradualista porque se avança justamente por etapas, evitando saltos no escuro. A virada de Salerno é inclusiva porque inclui todos, sem distinções e sem brigas. É uma escolha pragmática, baseada na consciência das relações de força internas e internacionais. É preciso dizer, no entanto, que a virada de Salerno não é recebida de forma unânime. Dentro do próprio PC há resistências, sobretudo entre os quadros mais radicais, que exigem uma revolução imediata e que veem na colaboração do partido com a monarquia, uma espécie de traição aos ideais originais, os ideais antifascistas. Outras forças políticas também reagem com certa ambivalência. Os socialistas, que haviam se separado dos comunistas numa cisão importante no Congresso de Livorno, embora compartilhem em parte a linha da unidade nacional, temem uma moderação excessiva. O Partido da Ação, que se mostra o mais intransigente, critica o compromisso com o rei, considerando-o incompatível com uma verdadeira ruptura com o passado. Por outro lado, a decisão de Togliatti contribui para acalmar os ânimos em relação aos aliados ocidentais, especialmente ingleses e americanos, que viam com extrema suspeita um possível desenvolvimento revolucionário na Itália, não confiavam em Togliatti e em seu grupo dirigente vindo de Moscou. Mas a virada favorece um reconhecimento internacional do PCI como uma força política responsável e confiável, e tranquiliza os anglo-americanos, que a partir daquele momento estão convencidos de que a Itália estará do lado deles até o fim, sem atitudes impulsivas. A virada de Salerno deve ser vista também considerando um contexto internacional muito complexo. Em 1944, a União Soviética ainda estava envolvida no esforço de guerra contra a Alemanha nazista e tinha todo o interesse em manter boas relações com aqueles aliados que a financiavam, que lhe garantiam materiais preciosos, que protegiam os comboios que passavam pela perigosa rota do Ártico. Nesse contexto, a linha de Palmiro Togliatti se insere na estratégia mais ampla de um movimento comunista internacional, que na época privilegia a colaboração em vez da revolução imediata. A política dos frentes populares, que já havia sido experimentada na França e principalmente na Espanha, nos anos 30, encontra uma nova aplicação. Uma aplicação diferente, uma aplicação de coesão completa e não de polarização. A escolha italiana revela-se coerente com a visão geopolítica que vê na estabilidade e na cooperação entre as grandes potências. A virada de Salerno se torna um modelo, e seus efeitos são profundos e duradouros. Em primeiro lugar, a virada contribui para fortalecer o CLN e consolidar a frente antifascista, tornando a luta contra a ocupação mais eficaz. Em segundo lugar, favorece a transição institucional para a República. O adiamento da questão monárquica permite evitar uma divisão no momento mais crítico da guerra. Remetendo à decisão de Salerno, o referendo de 23 de junho de 1946 sancionará o fim da monarquia e o nascimento da República Italiana. Mas antes disso, a virada de Salerno se mostrará eficaz, quando o próprio monarca, Vittorio Emanuele III, na tentativa desesperada de salvar a monarquia, romperá o que era um pacto não escrito com os partidos políticos, abdicando e nomeando o filho, Umberto, rei, em seu lugar. Umberto, que até aquele momento havia sido lugartenente do reino, exercendo uma função muito mais do que simbólica, torna-se monarca por cerca de um mês, demonstrando a validade da virada de Salerno e a hostilidade da monarquia, que a partir daquele momento se torna uma inimiga. Mas já estaremos em uma fase diferente, pós-guerra. A participação dos partidos políticos, e especificamente do PCI, no governo e na vida política legal, contribui para legitimar esse partido como um ator central. Também favorece, numa perspectiva do pós-guerra, quando o PCI se tornará o primeiro e maior partido de oposição, em uma disputa acirrada nas urnas com a corrente contínua para se tornar o partido de maioria relativa.
A virada de Salerno foi objeto de inúmeras interpretações historiográficas, às vezes divergentes, é preciso dizer. Uma primeira leitura a considera uma escolha de realismo político necessária para enfrentar uma situação excepcional. Nessa perspectiva, Togliatti teria demonstrado uma notável capacidade de adaptação à situação, evitando aventuras que poderiam resultar em um fracasso completo. Outros historiadores, por outro lado, destacaram o caráter imposto da mudança, ressaltando o papel da União Soviética, que agiu nas sombras. Desse ponto de vista, aceitando um pacto que teoricamente era contra sua própria natureza e as pressões internacionais. Segundo essa interpretação, o PCI teria renunciado a uma linha autônoma, subordinando-se a lógicas geopolíticas externas. Só teria retomado essa linha autônoma depois dos acontecimentos de Praga em 1968, sobre os quais já falamos em outro vídeo que você encontra no canal. Uma terceira linha interpretativa destaca a dimensão estratégica de longo prazo. A virada de Salerno teria permitido ao PCI se enraizar na sociedade italiana e se tornar uma força de massas. Aqui estão as bases do consenso, a renúncia à revolução pura e simples para se tornar um partido cada vez mais presente na cena social do nosso país. Apesar das diferentes interpretações, a virada de Salerno segue como um momento crucial da nossa história, unindo necessidades do momento e escolhas estratégicas. A virada representa um exemplo emblemático de como, em situações de crise, a política deve se confrontar com limites importantes, impostos por uma realidade que ultrapassa as utopias. Não foi um simples compromisso, não foi simplesmente um pacto. A virada de Salerno foi um ato de refundação da cultura política italiana. Ao julgar esse evento, é necessário evitar tanto as leituras apologéticas quanto aquelas puramente críticas e derrotistas. A virada foi ao mesmo tempo uma renúncia e uma conquista, uma transformação imediata e radical. Poderia ter causado muito dano à luta de libertação, simplesmente para levar adiante e privilegiar uma visão não do quadro geral, mas de uma única posição. A conquista é a de um espaço político duradouro, com identidades definidas, mas demonstrando, ainda assim, a capacidade de diálogo. Em última análise, a virada contribuiu de maneira decisiva para a construção daquela Itália democrática em que ainda vivemos hoje. Mostrou que, mesmo nos momentos mais dramáticos, soluções que, embora imperfeitas, podem existir, não há absolutamente nada neste mundo. O caminho para o futuro. As bases do referendo de 23 de junho de 1946, mas, acima de tudo, as bases da Assembleia Constituinte, que foi eleita nas mesmas datas e que trabalharia por 18 meses na elaboração da Carta Constitucional, foram estabelecidas ali, em Salerno, na primavera de 1944, onde todos os partidos políticos deixaram de lado, por uma vez, as divergências, as brigas, as desconfianças e, obviamente, os interesses mesquinhos foram deixados de lado. Para trabalhar todos juntos de forma unida, realizaram uma pequena utopia. Infelizmente, não durou. Não estava destinada a durar para sempre, mas provou uma coisa, que diante do risco, das contingências, da necessidade de combater um inimigo comum, é possível formar uma frente unida. É possível trabalhar juntos, é possível alcançar um grande resultado. E foi isso que aconteceu. Nossa república nasceu ali. Ela nasceu em Salerno, mais de um ano antes do referendo, bem antes da aprovação e promulgação da Constituição. Se hoje vivemos em uma Itália democrática, devemos isso também àqueles senhores que, naquela primavera de 1944, enquanto ainda se lutava, decidiram apertar as mãos, deixar de lado a desconfiança e cooperar juntos. Essa lição deveria ser aplicada ainda hoje, não só na Itália, mas em todo o mundo. Diante de certas crises, a única solução é trabalhar juntos, sem distinções, sem vontade de impor-se e sem a pretensão de estar certo ou de possuir uma verdade a mais do que os outros.